Bem-vindos a mais um Rádio Avesso. Eu estou aqui hoje, Fábio Monerá, com a minha co-host Isabela Tedesco. Olha! Eu amei! Isabela. Você realizou meu sonho! Eu quero isso todo episódio agora. Vamos fechar Tá aqui. bem, pode ficar Faz de tranquila. novo? É que depois vai ter outros, depois tem Tá bom, outros. tá bom. De novo, eu amei. Eu não sabia! Não, era novidade, meu amor. Porque, em teoria, a gente falou no episódio passado que estaríamos juntos essa semana. A gente está na mesma cidade. Teoricamente. Nunca, já estivemos mais juntos, né? Mas a gente tá dentro da mesma cidade. Mas a gente tá se encontrando Exatamente. todo dia, tá maravilhoso. Exatamente. E hoje vamos falar sobre uma temática. Qual a temática de hoje? Peraí. Ele está impossível! Que Ele está bobagem. sonoplasta! Eu amei. É tão ruim que é bom. Maravilhoso. A Posso só, gente. antes de tudo, contar por que a gente está na mesma cidade? Eu não sei se a gente contou isso, Tá, conta. né? Eu Peraí. acho que, assim, estamos... O quê? O quê? O que você ia Conta. falar? Ah, tá, pronto. Não tô aguentando, não. Isso foi barulho de quê? Não sei. Foi isso? Um vento, um pum, uma É um coisa? vento, é uma coisa vento, assim. Tá. Tá. Estamos aqui em Nova Friburgo. Aqui é um polo de lingerie muito importante no Brasil. Fábio é de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, né? E eu venho para cá uma vez por ano para participar da feira da Fevest, né? Que engloba aí fitness, lingerie, tem as confecções, tem a indústria, tem maquinário e tal. E eu venho representar a Teda. Então a feira é muito extensa, mas a gente sempre dá um jeitinho de fazer alguma coisa, de se encontrar, né? De jantar, de trocar. Então essa parte é sempre muito gostosa. Exatamente. Mas estamos no mesmo perímetro, mas eu no hotel, o Fábio na casa dele agora. Estamos a quadras de distância só, assim, dá pra ir Isso. a pé, mas a Mas eu gente vai tenho que se voltar correndo encontrar. pra feira. A gente vai se encontrar mais tarde, como nos encontramos terça, quarta e hoje. Que alegria. Eu só tô aqui pensando que o pessoal vai parar de ouvir o episódio. De tanta Imagina coisinha. tanta coisinha. Eu acho que daqui a pouco o pessoal vai reclamar com a gente. Mas eu amei, tá, gente? Se vocês Foi, também gostaram, avisa a gente, porque eu gostei, então eu quero. foi o primeiro dia, eu exagerei um pouco mais. Isso, a gente tá muito animado. Exatamente, nunca tinha usado isso, agora eu quero usar. E eu não falei o Enfim, tema ainda. Fala você, vai. tá. A gente, durante a FEVEST, essa feira que acontece aqui da lingerie, fitness e indústria têxtil de um modo geral, a gente fez uma palestra, eu e Isabela fizemos uma palestra juntos, em que a gente trouxe uma temática que é o futuro da moda é humano, e ao mesmo tempo fala sobre as questões do manual, enfim, de todo o fator humano frente ou na luta contra a massificação das coisas que já começa com a internet, com os algoritmos, e acima de tudo com a IA, que vem aí como uma grande propulsora desses. Como uma ferramenta para massificação das coisas, né? Inclusive na questão da diminuição do repertório. Enfim, fizemos essa palestra lá na FEVEST. Foi muito legal, ficou super cheio, as pessoas participaram enfim, estavam ali junto com a gente. E aí a gente decidiu trazer essa palestra para o podcast. Que a gente falou, poxa, as pessoas interagiram, se interessaram, tivemos vários feedbacks de pessoas que têm empresas que trabalham com moda ou que são estudantes de moda, que saíram dali com alguns insights e decidimos trazer tudo isso aqui para o nosso Rádio Avesso. Aí já ia botar outro barulhinho, não posso. Não pode, tá liberado. Enfim, antes da gente começar a falar sobre essa questão,
A gente sempre fala, é uma coisa que a gente já falou aqui em alguns outros episódios, mas acho que é importante a gente falar, que a gente tem falado muito sobre as policrises, sobre o tempo da incerteza, do quanto a gente está vivendo tempos que ainda estão presentes em 2025, 26, provavelmente 27, e a gente não sabe ainda quando é que ele vai realmente acabar. A gente só não tem previsões mais para frente porque elas ainda não existem. Mas a gente está vivendo um período de muitas crises acontecendo no mundo inteiro. Hoje mesmo eu estava lendo que algum órgão americano confirmou o tal do El Ninho, né? Ele não se sabe a intensidade dele, mas já está realmente agora confirmado que começou o Por onde tal que do ele El vai Ninho. passar, hein? Você Olha, ele, sabe? ele afeta o oceano Atlântico ou é o Pacífico? Eu nunca lembro. Ou Eu seja, confundo os oceanos. Eu errei essa eu sei pergunta que, no show do milhão. olha, eu nunca participei de show de milhão. É, mas enfim, ele faz alterações muito grandes, né? Que para a gente aqui no Brasil, geralmente a gente tem um impacto muito grande de chuvas no sul do país. No sudeste e no centro-oeste, a gente tem uma variação muito grande que vai de ou tempos de estiagem ou chuvas muito intensas e calor também Uhum. muito intenso, mas e no norte e nordeste, secas extremas. Isso é previsão, tá? Não quer dizer, porque como não se sabe ainda a intensidade do El Ninho, não se sabe exatamente o que vai acontecer. O El Ninho acontece, é um fenômeno natural, ele acontece sempre, de 2 em 2 anos, só que com todas as mudanças climáticas, aquecimento global, os efeitos ficam mais potentes. Por que eu trouxe o El Ninho de forma tão aleatória? É porque tudo isso entra nesse processo de policrise e tudo isso interfere diretamente na questão da moda, ou melhor, de como a gente consome diretamente. Então, tem aí, eu me lembro que no início do ano, quando eu fui fazer um trabalho com o pessoal da Farm, a gente correndo ainda, porque o ano passado esfriou bastante. Aí eles tinham apostado pouco em peças mais pesadas para o início do inverno. E queriam e não conseguiram atender todo mundo, porque né, a indústria da moda geralmente está meses e meses, quase um ano adiantada à frente do calendário, no mínimo 6 meses adiantada, para conseguir dar conta de produzir e entregar na época que a gente consumidor quer Depende, usar. depende do lugar na cadeia produtiva que você tá, né? A indústria têxtil são 2 anos. Pois é, pois é, então tem que estar sempre muito adiantado, né? Então você trabalha com previsão que do nada pode mudar. Teve um outro ano aí, acho que não sei se 23 ou 24, que foi um calor tremendo. O Muito inverno quente, não não teve fez frio. nada. E isso E aí impacta imagina. diretamente na venda das próximas coleções, porque como você não vendeu, você fica com aquele estoque, você não tem caixa para comprar a próxima coleção, e isso às vezes vai levar 1 ano e meio, 2 anos para se estabilizar, se não acontecer de novo. Então, isso é muito delicado. Exato. Então a gente vai vendo todo esse processo que vai impactando a gente, guerras, ah, as questões climáticas, as questões financeiras, o mundo inteiro passando por crises e falando de novo em recessão, enfim, né, diversas questões. Tudo isso impacta diretamente a cabeça do consumidor, estamos todos impactados. Essa própria questão do próprio El Ninho, eu tenho visto ultimamente, principalmente no X, no Twitter, é, cara, tem um monte de gente postando sobre isso. E é bizarro ver tanta gente postando sobre isso, porque o pessoal já começa a postar coisa que talvez nem vá acontecer. Mas isso tudo vai criando uma Uhum. tensão. Ontem eu mesmo vi um vídeo de um cara dizendo que vai acontecer, nananã, e que seria bom se as pessoas pudessem estocar comida não perecível em casa. Vai E começar de novo, né? porque elas provavelmente vão aumentar muito no período da super seca que virá ali em algum momento, se ela for realmente acontecer. E aí você fala, gente, qual o dia de paz que a gente tem enquanto pessoa, como, né, enquanto consumidor? A gente não tem um dia A de gente paz, a gente. está na era da economia do medo, né? A gente Total, vive a economia do medo. total. E aí é bastante assustador, né? Diante de tudo isso, a gente ainda tem ali uma quantidade enorme de horas que a gente passa em frente às telas. Ou seja, a gente é impactado o tempo inteiro por milhares de coisas. No episódio passado, a gente foi falar da Sasha e do uniforme
da seleção, de repente a gente estava falando de ET, e Foi, por culpa da nave da Xuxa. Mas também, acima de foi. tudo, por culpa da. Do Mike. É assunto do momento, o Mike, que agora Exato. já virou quase que um vilão também. Ele começa como o cara que mostra Eu ET, agora o pessoal perdi o que aconteceu com o dizem, Mike. dizem que é tudo mentira, que ele é mó mentiroso, aí ele saiu das redes sociais, mas parece que já voltou. E aí tem uma treta, querem desmascarar ele, não sei o quê. Agora já virou confusão. O ET já saiu de cena e Já ficou nem tem mais só. EPs, o Mike. Já, só ficou o Mike. Então, enfim, passamos aí uma média de 16 horas por dia em frente a telas que sejam da TV, do celular, do computador, enfim, telas. Muitas e muitas telas todos os dias. É uma média de quantidade de horas de tela. Ou seja, estamos completamente reféns de informações aleatórias que vão surgindo na nossa vida e que vão estar sempre causando algum tipo de ansiedade em algum tipo de assunto, seja financeiro, seja climático, seja lá o que for. Seja Você ET, seja. sabe que eu tô ouvindo você falar e hoje pela manhã eu conversei com uma pessoa mais velha, né? E aí ele me disse uma coisa que tá muito vindo de encontro com isso que você tá trazendo, que ele falou assim: eu tenho a sensação, e acho que todo mundo no coletivo hoje tem a sensação, que o tempo tá passando muito mais rápido, que parece que o relógio não funciona mais direito. Aí ele até falou assim: parece que o Natal chega a cada 6 meses, e não a cada um ano. E ele falou, e eu estava tentando entender por que que isso tá tão cada vez mais exacerbado essa sensação nas pessoas. Ele falou, eu cheguei à conclusão que desde que o celular virou smart, e a gente passou a usar ele como a TV, que a gente tinha um tempo, chegava do trabalho, jantava, via um pouco de TV. Agora a gente está o tempo todo aqui na tela, a gente não se dá conta do tempo passando, que a Não, gente vive sempre em outra dimensão, é no futuro ou é no passado, mas quando a gente desliga e se dá conta do presente, passou. Eu falei, olha, isso faz muito sentido mesmo. faz muito sentido. E Muito. gera ansiedade, porque a gente não tá vivendo o Total. tempo presente, né? A gente hoje é muito refém de fake news, de IA, a gente não sabe mais o que é IA e o que não é. Então a gente, às vezes, nem se barra de se emocionar, porque a gente não sabe se é verdade ou se não é, né? Então, Total. que eu acredito? O que tá acontecendo aqui, né? Engraçado que você falando disso, eu lembrei que ainda na faculdade, quando eles falavam sobre a construção dos shoppings, no início lá dos shopping centers, eles têm aquela configuração de escadas que não se conectam muito, então você tem que subir, dar uma volta para descer, Isso. tudo Tá muito pelo corredor fechado, inteiro. que era para que você pudesse perder a noção do tempo, né? Então, você não tem muita janela para você não saber como é que está o tempo lá fora e não entender que se você entrou durante o dia já anoiteceu, que você passou muito tempo. Então, o shopping era feito todo para que você tivesse perdido a noção do tempo e ficasse andando ali de forma completamente alucinada. E aí tínhamos isso de maneira física, né? E hoje a internet faz isso com a gente de maneira totalmente. Você não precisa ir ao shopping, né? Você Essa agora experiência está diária, refém, né? Diária e constante, né? constante. A gente ficar sem celular é quase que um desespero, né? É engraçado que ontem a gente estávamos no seu stand e aí uma das pessoas que estavam lá com você estava sem bateria no celular. E Isso, tava aí pensando nisso agora. E aí você vê que vai ficando um certo desespero do tipo, ih, será que Avisa não minha tem? filha, acabou a bateria do Aham, meu celular, meu Deus. preciso. Aí achou um carregador, e aí colocou para carregar, e ela falou, ah, que bom, agora eu estou de novo, porque eu já estava calculando quantas horas eu ia ficar sem poder me comunicar. E aí você vai É isso entendendo, né, mesmo. a ansiedade louca que é ficar durante muito tempo sem o celular. Ainda que você nem esteja usando, mas às vezes a gente pega ele e dá um toquezinho na tela só para ter certeza de que está tudo bem, de que ninguém Isso. falou com a gente, de que nada está acontecendo, né, e tudo mais. Então, nesse lugar, né, que eu não sei nem se é o FOMO, porque para mim isso já passou do FOMO, isso já é uma Não, eu coisa acho muito que mais isso já é uma doente. realidade nossa, né? Já, Total. já, já tá muito embrenhado na nossa dinâmica de vida, né? De existência.
Da mesma forma que eu lembro quando eu era criança, assim, que ganhava um relógio, e aí botava o relógio e a gente se condicionava aquilo, olhar o relógio todo tempo. Aí, sei lá, quebrava o relógio, que era uma porcaria, né, quebrava o relógio, aí não tem mais relógio, não tem, e a gente hoje com o celular intensificou isso muito mais, né. Porque às vezes Total. não tem nem ninguém, querendo falar com a gente, mas é a gente querendo checar o mundo, né. Então é uma dimensão Exato. muito maior. É assustador. E aí, no meio desse mundo que já está nesse ritmo, né, de policrises, de ansiedade e tudo mais, a gente vai se deparar diretamente com a questão da inteligência artificial vindo cada vez mais forte e entrando de maneira muito. Ela não é novidade, mas nos 2 últimos anos, principalmente, ela entra de forma muito. Ela passa a fazer parte do dia a dia das pessoas e não mais só de. Cotidiana mesmo, né. Porque antes ela estava ligada a grandes empresas, enfim, né? Estava distante do público. Agora ela também está acessível de maneira muito fácil e no mesmo celular, no mesmo lugar que a gente tem tudo, né? Então é meio desesperador. E aí, o que a gente trazendo para a moda, óbvio que tem muitas coisas boas, a gente sempre fala isso, a gente é fã de várias soluções vindas pela IA. Maravilhoso, tem muita coisa interessante. Mas, de um modo geral, o que a gente tem visto nos últimos tempos são essas é, textos muito padronizados, a comunicação nas redes A sociais. imagem de Com a... moda da IA, ela é Ai, horrorosa, ela é horrorosa. medonha, não façam isso, entendeu? Se você precisa criar alguma coisa e não tem um orçamento, não é essa a saída. A imagem IA, ela é muito ruim, num geral, esse é meu ponto de vista, tá? Porque Total. você recebe algo padronizado, pasteurizado. Eu vi esses dias uma pessoa que está no ramo de arquitetura e ela fez tipo, uma sessão de fotos como se fosse ela num cenário, criou um cenário ali, e aí tinham outras pessoas interagindo e as pessoas estavam todas dentro da mesma paleta de cores. É algo tão, tão. Ai, me faltam palavras, assim, tão, É, tão desumano mesmo, que assim, não, e, não usem isso para gerar conexão com outros, sabe? Para mim não, exato. não faz sentido. E aí o maior perigo disso, além de esteticamente não ser agradável, é que a ferramenta que você usa para criar esses vídeos ou fotos ruins, sem completamente iguais, pasteurizados, é a que qualquer um pode usar. Então a Isso. gente está vendo uma massificação de conteúdos que todos se parecem cada vez mais. E aí as marcas não conseguem criar Horrível. bons diálogos, criar referência, virar alguma coisa importante para o seu consumidor. Ela não consegue criar. Não tem diálogo, não tem assunto, é só uma postagem idiota. Como se a gente tivesse uma obrigação. O que a gente tinha algum tempo atrás de criar conteúdo para postar, e aí uma enxurrada de conteúdo ruim. Agora só ficou um pouco mais fácil, continua muito ruim, só que feito por inteligência artificial. E a gente vê que a inteligência artificial, e aí trazendo para o lado de estudiosos de psicologia, enfim, de comportamento, é que eles falam que a IA ela é o maior atalho cognitivo. Então, ou seja, o nosso cérebro gosta do descanso. A gente precisa ter horas de descanso. A IA está fazendo com que as pessoas fiquem mais burras, literalmente Total. mais burras. Isso, a longo prazo, pode ter um empobrecimento cultural, intelectual gigantesco. E aí, dentro de construção de marcas, de negócios, aqui que a gente fala porque a gente é da moda, isso pode ser desesperador. E quem vai se diferenciar no meio dessa história, e é por isso que a gente traz esse papo de que é o humano, mas não é humano no sentido é humano no sentido mais, acho que literal da palavra. É a humanidade, aquilo que nos difere, aquilo que nos torna único. Só que para a gente se diferenciar nesse lugar, a gente precisa de uma coisa chamada repertório. E eu acho que o repertório tem diminuído muito, porque o repertório Ele também já, está já sendo vinha, pautado pelo algoritmo, né? já vinha extremamente complicado essa pontuação do repertório. Porque quando a gente, exatamente esse ponto que você coloca, quando a gente passa a ficar na frente da tela, é alimentado por um algoritmo, ele vem de um mesmo lugar.
Então, cada vez mais ele apresenta a mesma coisa para as pessoas e tá todo mundo consumindo meio que a mesma coisa. Então, você perde a sua capacidade, principalmente de observação. Você perde sua capacidade criativa, porque a criatividade está muito ligada a um processo que é muito particular de cada um, de desenvolver, de aquietação, de contemplação, de experimentação, e num mundo cada vez mais rápido, a gente não tem tempo para testar, para experimentar, para se permitir, sabe? Precisa ser tudo certo, precisa ser tudo muito encaminhado. Então a gente vai perdendo características humanas. Ao mesmo tempo que eu acho extremamente perigoso que a gente coloque isso na mão da IA, essas características humanas. Então, assim, escreva algo para mim. Gente, a gente perder a capacidade de se comunicar é gravíssimo, sabe? Eu fico muito preocupada. Então, a gente, claro, precisa aprender a usar a IA. Eu acho que tudo é uma questão de educação, porque, como você trouxe, ela vai ser fundamental em muitas questões para otimizar questões, principalmente assim, práticas certas, mas a gente colocar na mão da IA algo que é nosso, eu acho que a gente vai perder muito, vai andar muito para trás. A gente já está vendo o resultado disso, né? É um retrocesso total, né? Em todos os Exato. sentidos. A gente vai vendo. E aí o que acontece no meio dessa história é que eu acho que assim, a gente vai ver muitos negócios fechando. Porque tem muito negócio que está totalmente igual ao concorrente, sem graça. O famoso xoxo capenga, manco, sei lá como é que era a frase da Renata lá. Posso falar um Mas negócio? pode. Que você tá falando disso, e eu lembrei de um negócio, né? Eu tava por aqui, e aí é um evento de indústria da moda, né? E tem Uhum, ali na feira a praça de alimentação. E aí tem uma pizzaria que fez o banner ali para colocar na frente. Eles fizeram uma imagem de IA de um desfile de moda de pizza. E aí tem as fatias de pizza são as roupas delas. E assim, eu olhei aquilo e eu não quis comer aquela pizza. E aí eu fiquei pensando muito nisso. Eu entendi a ideia deles de, cara, vamos usar IA, vamos revolucionar, fazer roupas de pizza e tal. Mas eu queria comer a pizza, então nada ia substituir uma foto muito legal da pizza deles, sabe? E eu acho que é esse senso que a gente não pode perder do que que de fato vai fazer sentido para o outro. Não é nossa, olha que tecnológico, olha que incrível. Ninguém quer uma. Por não. que eu vou olhar um queijo derretido vestindo uma mulher? Ninguém sentiu vontade de comer carne olhando a Lady Gaga com a roupa de carne, entendeu? Não, Uhum, não é aí que a gente vai conectar. Então as pessoas perdem um pouco do eixo da coisa, sabe? Eu acho isso muito perigoso, porque abre a possibilidade e a pessoa perde foco. total. E aí, quando a gente fala para esse lado humano, né? E nos últimos anos, até eu me lembro que quando a gente fez aqui episódios especiais lá da Premier Vision, você falou tem acho que mais ou menos um ano e pouco, que foi a primeira vez que você viu sobre as coisas das Das manualidades, manualidades. né, Foi setembro do ano passado. dos tecidos mais com esse trabalho realmente do manual, né? E aí a É gente isso. começa a ver que o artesanal, manual, tudo aquilo que tem, inclusive, imperfeições, porque não pode ser Isso. replicado de forma pela máquina, ele passa a ter um valor muito grande dentro de uma indústria e passa, inclusive, a ser considerado de alguma forma um novo ativo do luxo. Sim. E eu acho isso muito interessante, mas também muito perigoso, porque a gente aqui no Brasil, né, eu acho que deve ter uns 15, 20 dias, eu não sei, teve um recorte de alguma fala do André Carvalhal num podcast, que ele falava que, eu não vou me lembrar, mas era alguma coisa assim, o artesanal é o novo luxo, Ah, isso é o perigoso, hein? manual é Usar novo essas máximas. luxo. E aí eu fiquei assim, meio.
com medo. Ele até no podcast ele explica melhor e ele fala do quanto isso também vai gerar diferenciação, porque quem define o que essa customização, ela também vai ser feita em diversos níveis para o ser humano. Então, por exemplo, Isabela não é ninguém na noite, ela vai ser atendida pelo plano de saúde dela, que é um plano de saúde mais barato, primeiro por uma IA. A Isabela vem fazer uma entrevista de emprego. Primeiro ela vai passar pelo crivo da IA. Agora, a Isabela é uma pessoa muito importante, nananana, tem muito dinheiro, ela terá acessos cada vez mais ao humano e menos à Uhum. IA. Então, eu, a frase solta é muito perigosa. Lá, se você pegar o contexto do todo, ele até coloca isso como um grande diferencial. E na moda especificamente, eu acho extremamente perigoso, porque assim, nós temos muitas riquezas manuais aqui no Brasil, muitas, milhares de saberes muito bons. Mas não vai ser fazendo o crochêzinho que a gente está acostumado a vender na feirinha, nas coisinhas. Isso não é luxo. Que você A vai ficar rico e vai técnica, ser a, reconhecido. a técnica é luxuosa. Está falando de uma técnica do feito à mão. Agora, o design, o quanto a gente transforma aquilo ali num lugar bacana, isso demora, isso É leva que tempo. eu vejo que essa coisa de botar o luxo no artesanal e tal, eu vejo o porquê disso, mas eu também entendo que é porque o mercado de luxo, ele sempre trouxe esse discurso de que era mais caro e gerava esse desejo por conta da escassez, que eram poucos itens, porque eles eram todos feitos à mão, tudo meticuloso ali, tudo muito humano. E aquilo tinha um valor agregado muito grande, demorava muito tempo, então por isso que não dava para fazer muitas peças. Então só quem pode mesmo consegue ter aquela peça, né? E aí eles geravam todo esse desejo e esse reconhecimento de valor em cima dessas peças. E o artesanal, ele leva tempo, ele dá trabalho, ele é extremamente humano. Mas culturalmente no Brasil, a gente foi educado desvalorizando essas manualidades, né? Pechinchando, né? Então, o crochê, o macramê e tudo era coisinha da avó, era o bico, né? Então, assim, era o hobby. Então, você não reconhece valor naquilo que de repente tem a mesma. Poderia ser empregado o mesmo discurso. Isso tem N camadas aí, mas eu acho que vai muito tempo, não vai ser do dia para a noite que você vai virar, vai fazer sua bolsa de crochê e vai vender ela de 20 a R$ 2.000, sabe? Existe um longo caminho aí para a gente percorrer. Então, quando a gente fala essas máximas soltas, fica muito perigoso e é muito fácil você desinformar a pessoa que está fazendo se frustrar, não é mesmo? Porque ela fala, poxa, eu faço um trabalho tão bacana, por que que eu não consigo, por que que eu não vou para frente, né? Por que que eu não ganho dinheiro com isso? Porque é tudo muito recente. Quando a gente vê esses inícios de tendência, como a Premier Vision, é uma feira que tem, sei lá, 60 anos, eu não lembro quantos anos exatamente a Premier tem, mas é que é a maior feira da indústria mesmo, né, têxtil do mundo. E aí, pela primeira vez, ela reconhece as manualidades dentro da a importância dos fazeres manuais dentro da indústria e dentro da cadeia da moda. Isso não tem nenhum ano. Então, calma, o mundo está entendendo, está olhando, cada vez mais a gente vê essas técnicas dentro das passarelas, das marcas, mas nada vira uma chavinha do dia para a noite, porque existe contexto cultural. Então, quando a gente fala dessas grandes tendências, pode levar até 10 anos para a gente conseguir organizar isso. Então, eu entendo que isso, essa comunicação bombástica, né, pode causar muitos danos para a gente, sabe? Muito, Principalmente num país muito dado a essas técnicas muito. manuais e muito desvalorizado mesmo, né? E a gente ainda corre o grande risco, porque assim, o jogo está sempre na mão de quem tem mais dinheiro, ponto. Claro. Corre o grande risco deles se aproveitarem dessas técnicas, ganharem dinheiro e transformar aquilo quase que num saber como se fosse dono, proprietário daquele conhecimento que é muitas das vezes popular, cultural,
E eles ganham dinheiro e as pessoas que sabem fazer não ganham dinheiro, né? Por Exato. N questões, óbvio. Porque tem questão de distribuição, tem questão de marketing, tem N questões que estão envolvidas no meio desse processo, que não é só o saber fazer, porque não adianta saber fazer se você não conseguir levar para as pessoas no tempo e no valor que o público específico está acostumado a pagar e está disposto a pagar. Então a gente corre grandes riscos. Mas dentro desse cenário que a gente começou falando sobre incerteza, sobre medo, sobre insegurança, sobre as pessoas sofrendo mais ansiedade em diversos níveis, político, social, é, ecológico, enfim, de todos os lugares possíveis, a gente vê que o fato de trazer diálogos sobre pausa, sobre reconexão humana, sobre saúde social, que é exatamente o fato de pessoas estarem se conectando com pessoas, sobre o trabalho manual ganhando relevância porque ele não Uhum. consegue ser replicado de maneira fácil, aponta talvez para a gente um mundo onde a moda, e aí aqui falando da moda, mas em todos os contextos, na gastronomia, em todos os lugares, o mundo será cada vez mais humano, porque as pessoas vão ficar cansadas de tudo que é feito de forma comoditizada pela inteligência artificial, pelos algoritmos e por tudo mais. E até na palestra você trouxe exemplos que a gente também acho que já tinha falado aqui, tipo o Clube do Livro da Miu Miu, é, depois você falou de um evento que aconteceu numa loja aí na sua cidade, que era. Porque assim, Miu Miu é um exemplo gigante de uma empresa Isso, mas bilionária eu que acho tem dinheiro. interessante trazer esses exemplos distintos, porque assim, essas grandes marcas é exatamente esse ponto que você falou. Quem tem mais dinheiro tá, claro, prestando atenção no futuro, conseguindo se organizar e testar, porque quando essas tendências de comportamento surgem, elas vão gerar o consumo e essas grandes marcas têm o poder de testar. Quem tem menos dinheiro precisa ficar esperando para ver se o negócio vai acontecer, vai gerar desejo de consumo, e aí tem muito menos tempo, mas vai entrar no negócio que é mais certo. Então, essas grandes marcas, elas vão vendo o que gera valor e o que faz sentido ali. Então, a Miu Miu, por exemplo, está no terceiro ou quarto, na quarta edição desse Clube do Livro. E há um ano a gente tem falado muito mais da literatura, ver as marcas dentro desse contexto e ver de fato as pessoas valorizando mais o livro físico. Mas isso vem dessa percepção de que quando entra muito essa coisa da tecnologia, da tela, a gente sente essa necessidade de despressurizar de uma outra forma, né? Porque a gente está muito saturado desses ruídos o tempo todo, né? Então, eu acho legal trazer esses exemplos porque eles já testaram, e se eles estão na quarta edição, é porque de fato eles entenderam que uma ação feita fora da loja, sem uma venda direta, gera um valor ativo cultural para a marca, né? Essa percepção de ativo cultural, e depois vai gerar o desejo de consumo e posiciona a marca de uma forma muito bacana. Olha, a Mimil tá prestando atenção na gente, tá dando algo em troca pra gente, né? Então, Exato. mas é claro que a gente é mais fácil de perceber a coisa. E aí, quando eu trago esse exemplo de uma marca da minha cidade, é porque é possível fazer também e gerar essa conexão, né? Eu acho que eu já até falei aqui a respeito do Dia das Mães, né? Que essa marca fez um evento fora da loja, porque a gente tem cada vez mais esse desespero de, eu vou no coquetel da loja Isa Modas. Eu vou tomar uma taça de espumante e vou ter que comprar alguma coisa. Porque se eu tô lá na loja, eu tenho que comprar alguma coisa. Isso também gera tensão, né? Não é isso que a gente quer mais. A gente quer se conectar verdadeiramente, relaxar, aprender alguma coisa, sabe? O que que você vai me dar em troca? Não só esperar isso do consumidor. Então, o consumidor está cada vez mais atento ao que a marca proporciona para ele. E essa marca fez esse evento Dia das Mães fora da loja, com um jantar, com vinhos e tal.
E aí ela trouxe uma sexóloga, tirando a mãe desse lugar clássico que a gente também já fez episódio falando Dia das Mães aqui, né? Que é a mãe com o filho e o presente que ela recebe do filho. Não, a mãe, ela também é gente. E aí ela trouxe a mulher em primeiro plano. E isso foi muito bacana, porque ali tinham muitas mulheres mais velhas, né? E que se sentiram seguras e aprenderam ali muita coisa, trocaram muito com essa sexóloga, em momento nenhum foi feita essa venda forçada. Então eu acho isso muito bacana. E possível, né? Basta a pessoa ter segurança para entender quem é a marca dela e quem é a consumidora dela. Eu acho que aí é o que pega. Tem muita gente querendo fazer tudo e agradar todo mundo e não sabe quem é de verdade seu consumidor. Total, Uma marca segura do seu universo, da sua identidade, que conhece o seu público, vai fazer com a maior facilidade alguma ação muito legal, sabe? total. E aí sim cria-se a tal da comunidade. Né? Aí sim Isso. consegue-se fazer uma comunidade. A gente falou muito isso lá na palestra. Comunidade não é grupo no WhatsApp. Comunidade é Deus lugar me livre. seguro para que as pessoas conversem sobre determinados temas que muitas das vezes a marca nem participa diretamente. Ela é responsável por criar esse ambiente seguro e estimular que as pessoas se sintam seguras para trazer essa temática. E se essa temática é, ela funciona muito bem quando ela tem uma conexão direta com a marca, óbvio, para que as pessoas reconheçam a marca como alguém que também participa daquela comunidade, não como dona, mas como participante. Então, se a Uhum. Miu Miu cria um clube do livro, é, ela não quer vender livro, mas ela entende que a mulher Miu Miu talvez tenha um lado mais intelectual. Eu não sei nem se intelectual é a palavra, mas talvez ela não Mas esteja. aí vem da criação do repertório, né? Exato, exato. É essa mulher que não está interessada em comprar só pelo comprar. Ela entende que a marca é muito. A Miu Miu é uma marca de ponta, uma marca que lança tendência, mas ela não é só isso. Então ela também está aqui com muito Exato. mais conteúdo, porque a mulher Miu Miu é uma mulher interessantíssima. E aí, obviamente, que se Isso. identificou que o livro era algo comum entre provavelmente várias clientes da marca. Então, nada mais justo do que criar um clube do livro, que não está ali para vender roupa, está ali para discutir coisas, assuntos interessantes, pequenas pausas no dia. A gente começa o episódio falando que a gente está com excesso de tela, né? E eu amo porque quando você trouxe quando eu ouvi você falar sobre isso pela primeira vez, lá em Fortaleza, teve uma coisa que você falou que eu gostei muito. Livro não tem pop-up. Eu falei, cara, eu achei É, isso fantástico. É realmente, a gente não é ninguém interrompe a gente enquanto a gente está lendo o livro, porque no celular você tem um anúncio, entra uma mensagem do seu WhatsApp, entra N coisas, mesmo que você esteja lendo, né? Se você tivesse baixado um livro para ler ali dentro, você vai ser interrompido em algum momento. O livro físico, ele não tem interferência. Ninguém tenta te vender nada exatamente. naquele momento. Então, é, dentro dessa velocidade que estamos, parar para ler virou uma coisa muito difícil, mas quando a gente consegue se conectar ali, a gente consegue estar só ali, realmente mergulhado naquele momento, ainda que E seja é por essa 10 minutos. necessidade que a gente está tendo cada vez mais, né? Porque você não relaxa na frente da tela, você fica nesse ciclo de dopamina que a gente sabe, todo mundo sabe, vicia o cérebro e tal. Mas quando a gente parar, eu vou olhar o céu. Quando você vê, você está mexendo no celular de novo. É instintivo, sabe? Eu vou escrever alguma coisa. Você escreve uma frase e olha no celular. Para fazer uma reunião, a gente olha no celular, sabe? Então, eu li um estudo que o cérebro ele faz muito mais conexões quando a gente, inclusive, não é Kindle, não é ler no tablet, é quando você lê no livro físico, porque tem a qualidade da página sem brilho, o tempo que você leva ali para se concentrar, para ler a frase, né? Porque a gente tem muita gente que tem dificuldade, fala, pô, eu li 5 vezes essa frase, eu não sei o que eu li, porque a gente perdeu esse poder de concentração. E o livro ele te traz para esse lugar que ele vai aquietar seu cérebro e você entra praticamente numa meditação ativa ali, né? Você vai tendo Total. insights, vai gerando ideias. Então, as pessoas têm sentido cada vez mais essa necessidade
necessidade, né, de ter esse tempo centrado em uma coisa, sabe? Sair desse universo master, brilhante, porque a gente até falou isso na palestra agora na FEVEST, né? Como as pessoas precisam chamar atenção, tem muita coisa acontecendo no universo digital, cada vez mais as pessoas foram usando contraste, brilho, falando mais alto, chegando mais perto, colocando mais efeitos, mais barulho, para chamar a sua atenção. E quando as pessoas fazem muito esse movimento, chega uma hora que a gente vai fazer o movimento contrário, a gente vai começar a se afastar, porque fica agressivo, né? Então o livro ele traz esse lugar seguro, porque nosso celular não é mais seguro, nosso WhatsApp não é mais o nosso lugar de troca, né? Então o livro traz esse lugar seguro não é nem um repouso, né? Mas essa despressurização que eu gosto de falar assim, de, né, dar essa meu momento, eu não vou Aham. ser interferida aqui, né? Exato, exato. E aí eu acho que acho que isso aí é um ótimo jeito da gente resumir esse episódio, que é isso, sim, a moda está cada vez mais ligada ao fator humano. A moda, o consumo de modo geral, ele vai ser regido por diferenciação e não por massificação, como ele sempre foi, só que agora num lugar onde o humano é diferenciação e não a tecnologia ou o produto, enfim, né? A gente está muito mais precisando de abraços do que de produtos. Mas a gente não vai parar de comprar. Então talvez a gente compre de quem abraça a gente melhor, ou de quem abraça a gente de verdade, e não de quem manda um Uhum. chatbot para fazer um abraço falso via IA. Então, acho que é para esse lugar que eu acredito que a moda vai. Para esse lugar que eu acho que o consumo vai, ou melhor, as marcas que vão se diferenciar no futuro, elas vão ser capazes de ser muito humanas. Humana no lugar mais piegas, que há algum tempo a gente olharia atrás, que é exatamente a maneira como se fazia nas lojinhas de bairro do século passado, né? De você conhecer seu cliente, de você cuidar do seu cliente, de Eu você ter passo aqui, carinho vamos por tomar um café, ele. quero saber da sua Exato, vida, né? exato. Ah, minha marca é muito grande. A IA é perfeita para isso. Ela vai te dar um monte de informações sobre Coleta aquele cliente para que informação. você não tenha que você não vai ter que decorar todos como se você tivesse, né, como o dono da lojinha de bairro de antigamente. Mas a maneira humana de tratamento, ela é muito importante. Ela causa diferenciação. Isso, sim, para mim, é luxo no futuro próximo. A questão das manualidades, do artesanal, também maravilhoso. Máquinas ainda não conseguem copiar tudo isso. Mas muito cuidado. A gente precisa entender quem é a minha marca, para quem eu quero fazer e como eu elevo o meu design. Como que eu faço para Isso. que o meu design esteja totalmente conectado com o tal do zeitgeist, do espírito do tempo, do que se entende como luxuoso naquele momento. Porque a técnica em si de fazer é só técnica, ela é muito importante, ela está sendo perdida. Agora, quando eu elevo ela para um outro lugar, ela vira design, ela vira uma coisa mais Quando ela vira um sofisticada. Então, acho que diferencial no meu produto, né? exato, exato. Então acho que a gente tem que ir para esse lugar, né? No episódio passado a gente falou até do desfile da Pier. Não, a gente falou da Da Pace. Pace. A gente citou a Pier, mas falou do desfile da Pace. E aí Uhum. tinha uma regata que ela era feita com, parecia retalhinho de tecido. Não sei se você reparou assim nessa Vi. regata. Era uma regata com vários retalhinhos de tecido. Que aquilo me lembra da minha infância, as moças que faziam uns tapetes com resto de tecido para Fio de fazer tapete malha. de banheiro. Sabe, Uhum. é horroroso, aqueles tapetes horrorosos que ficam, né? Que aquilo, a técnica talvez seja A a cara mesma, eu da não consegui avó, ver a peça de né? perto. Mas aquilo é aquele produto que ninguém olha com carinho e que a moça Que fica não lá fazendo valoriza. horas e horas e depois tem que vender baratinho. Quando você vê a forma como eles transformaram aquela camiseta, a gente olha e fala, uau, que linda, é uma camiseta com uma textura, então a gente Isso. olha para aquele produto Esse é o aqui, ponto. talvez a técnica seja a mesma, mas a Você elevação do precisa design. reorganizar Como há isso dentro. muito, exato. Como há muitos anos atrás, o Carlos Miele, junto com a Copa Roca, que é a cooperativa da Rocinha, no Rio de Janeiro, fazia uns fuxicos enormes nos
vestidos de festas com fuxico. Fuxico é uma coisa que muitas pessoas sabem fazer, elas acabam fazendo. É um tipo de artesanato que nasce muito da necessidade de principalmente Uhum. mulheres que não têm grana, né, e que fazem alguma coisa para complementar a renda das suas famílias, mas quando você leva aquilo, vira um produto sofisticado e tudo mais. Então, para mim também, a gente tem que ficar muito atento assim, a como elevar as coisas. Ah, não sei por onde começar. Eu preciso pensar em quem procurar, procura, sei lá, ajuda de, sei lá, de Sebrae, da vida, não sei, de algum lugar, para a gente começar a se planejar. Mas O manual vai estrutura, né? sim ter muito valor. Não é de qualquer Exato. jeito. Não é do jeito que ele está O manual tem posto, né? A gente valor. precisa repensar Exato. isso. Então, vai ser valorizado, Fechamos. sim, assim como as relações humanas. Mas a gente precisa entender como fazer isso virar negócio de verdade, né? Aí ficamos É sérios isso. hoje, né? Nem falamos sobre ET, sobre nada. Não, menino, eu tenho que correr para a feira. Ah, então Na vai para semana que feira, vem mais tarde eu a vou estar gente. lá com você também. Isso. E aí Na depois semana a que vem a gente, gente pensa num tema mais enfim, tranquilo que a gente hoje deu palestrão aqui. deu palestrão, mas eu acho que é um tema importante, assim, é super relevante Eu para o momento que a gente gostei. está vivendo. Espero, e espero que e todos tenham gostado depois que as também. pessoas deram. Acho que todo mundo amou. Quem não amou, bate palminha. Ê! Isso, é isso. Ó, Beijos, até obrigado, semana que obrigado, vem. obrigado.